Grupo Arco-Íris surgiu em 1993, ele surgiu a partir de uma interação entre amigos que queriam discutir a questão da homossexualidade, a problemática de se trabalhar sobre o combate à homofobia. Na verdade, nem tinha esse termo ainda, né? O pessoal sofreu preconceito mesmo diariamente. E aí começaram a construir reuniões de grupo e cada um chamava os amigos e de repente um apartamento onde se fazia essas reuniões ficou pequeno. Aí foi necessário construir e se constituir como uma organização de fato. Desde o começo o Arco-Íris ele trabalhou, além do combate à discriminação e preconceito, também na área da saúde, com a prevenção do HIV e AIDS. Que foi o primeiro grupo social a pensar a política pública para a população de homens gays, porque naquele momento era isso, eu gosto sempre de marcar um pouco isso. Tem muito a ver também, que a gente não pode esquecer, que a gente estava vivendo várias descobertas, e uma das descobertas mais ingratas foi a descoberta do HIV. Então é importante pensar que esse grupo, assim como outros tão antigos no Brasil, eles nascem muito após a questão do HIV. Porque o HIV revela uma população existente que era completamente invisível para o poder público, para as três esferas. Quando eu falo isso, estou falando de sujeitos, de atores que não sabiam da sua existência dentro desse processo. Porque o fato de você praticar essa ou aquela orientação sexual não quer dizer que você se veja cidadão como aquilo, né? E naquele momento ainda, essas orientações sexuais é que demarcavam um pouco a existência desse sujeito. Então o grupo nasce justamente dessa palavrinha grupo, de alguns atores que viviam a necessidade de primeiro pensar quem são esses atores. Porque se vamos discutir política pública, direito, cidadania para esse sujeito, mas quem são esses sujeitos, né? Porque a gente precisa se entender primeiro dentro desse processo, para depois expor isso para os setores, né? Então, para a gente é muito importante essa articulação, interlocução também com outros segmentos da sociedade, entendendo que quando a gente fala de LGBT, a gente não pode tratar como se fosse uma caixinha única, né? Na verdade, nós temos aí uma diversidade geral de identidades dentro desse complexo que é o LGBT. Então você vai ter mulheres, negros, pessoas idosas, deficientes, enfim, a gente tenta englobar e articular com todos esses segmentos. Eu acho que nosso psicológico é sempre bombardeado, a gente sempre fica se perguntando se realmente a gente está errado, sabe, de ser da forma que a gente é. Nesses últimos 2 anos eu passei por um processo que eu comecei a ficar muito mais efeminado. Várias coisas mudaram na minha vida afetiva, familiar e tal. E eu comecei a procurar os meus pares, né? E aqui a ONG foi um desses lugares também. Que, enfim, eu me sinto muito mais à vontade de ser quem eu sou. Acho que isso é muito importante pro nosso psicológico, assim, sabe? Saber que tem iguais a gente e que, na verdade, a gente tem que se unir mesmo pra lutar contra tudo isso. A importância desse tipo de ação, para mim, é um processo da gente se manter vivo, assim. É assim que a gente se encontra enquanto identidade, enquanto experiência e enquanto possibilidade, assim. A sociedade como um todo, ela é heteronormativa, né? Então a gente só tem um modelo da heterossexualidade como existente e possível. Quando a gente faz um projeto como esse, a gente vê que a gente não é uma aberração, que a gente existe enquanto sociedade, que tem outras pessoas que vivem a mesma questão que eu. Você desde cedo, apenas por uma questão biológica, você é orientado a ser isso ou aquilo. E quando você não é isso ou aquilo, portanto, você não existe. Mas o fato de você ser isso ou aquilo também não te dá o direito exatamente de nada. Porque você está enquadrado numa situação que parece que é igualitário para todos, mas justamente é aí que saem as diferenças, né? Aí se você pensar o quanto se avançou nas especificidades da mulher, por exemplo, que eu acho que ainda é muito pouco, entendendo a importância dessa mulher no mundo, e se pensar a política pública para a mulher no Brasil, ainda é muito atrasada. Você imagina isso quando você aprofunda nas orientações sexuais dessas mulheres, né? Então, como é pensar política pública para esse sujeito? Mas antes do Estado pensar política pública para esse sujeito vai ter que se mostrar para esse Estado. Então, a gente tem pensado o tempo inteiro nos nossos projetos que possa ter esse diálogo, não apenas pontuar ali uma prevenção, né, ou um teste, mas o que se tem antes e o que se tem depois, né? A gente não quer apenas fazer o teste desse cidadão e encaminhá-lo para o sistema único, né? Porque ele vai estar aí, né? E vai estar aí falando, dialogando, e é isso que nos interessa. E a gente também hoje faz algumas ações em parceria com outras instituições.
A gente tem hoje um projeto ligado com a Fiocruz, que é de testagem de HIV, teste rápido. Temos também uma parceria com o IBMR, a faculdade IBMR, com estudantes da área de psicologia que fazem aqui um atendimento psicoterápico não contínuo, mas é mais um aconselhamento. E temos também uma parceria com uma instituição inglesa chamada Micro Rainbow, que é um projeto na área de qualificação profissional e empreendedorismo para a população LGBT. O projeto, de uma forma geral, ele visa a melhoria das condições socioeconômicas da população LGTB. A empregabilidade investe realmente em qualificação profissional e treinamento para as empresas em vulnerabilidades LGBT. Já o eixo de empreendedorismo investe numa capacitação que nós realizamos junto com a Positive Planet Brasil, que é uma outra parceira do projeto, para capacitar as pessoas a serem pequenos empreendedores. Nosso critério é só fazer parte da comunidade LGTB e ter algum tipo de negócio, algum projeto de negócio. E ser uma pessoa de baixa renda. Nós procuramos buscar essas pessoas e oferecer para elas um curso de empreendedorismo, que é um curso padrão, assim, sobre empreendedorismo para aquela pessoa entender melhor o mercado, ter mais ferramentas técnicas para tocar seu negócio. Hoje também nós temos um projeto na área de prevenção que é voltado para jovens, que é o projeto Antenadas, que tem financiamento do Fundo Positivo, que é uma outra organização, e a gente está já no finalzinho também desse projeto, que a gente dá a voz para os jovens desenvolverem metodologias de educação de par, né, para trabalhar a questão da prevenção da HIV e AIDS. Xandão, bicha gosta de luxo, vida de Patrícia é tudo de bom. Um trato no cabelo, look de afrontar. Preciso de uma chana pra me completar. Com as trábias passivas, tomando cerveja. Bate noitada, faz babadeiras com jeito de diva e de pé no chão. Isso quer ser fina, eu sou leona ostentação. Eu trabalho aqui como produção, né, tipo, de como vai fazer a edição de vídeo, não sei o que. O projeto é o Antenadas, né, que é um projeto aqui do Arco-Íris, que é um trabalho que se dispõe a dialogar principalmente com jovens, né, então assim, esse é um recorte muito importante de se pegar, né, porque dentro dessa estrutura a gente vai trabalhar, por exemplo, com o espaço de segurança, com a questão da autoestima. Então ali a gente, para além de divulgar o trabalho de vídeo, a gente também divulga, por exemplo, certos atendimentos que inclusive já tem aqui no Arco-Íris, né? Como por exemplo a questão da testagem rápida. Alguns outros espaços que atendem em parceria com o Arco-Íris, que dão atendimento psicológico. A gente tenta divulgar ao máximo essas informações para a população jovem, só que não falando dentro de uma estrutura médica e intervencionista, sabe? É mais uma questão de trocar uma ideia mesmo. O Grupo Arco-Íris me ajudou muito no processo de auto-identidade, de aceitação, de eu poder assumir para minha família, né, que sempre foi um processo muito complicado. A gente, na época que eu assumi para minha família, não era um período que você estava com essa gama de visibilidade da questão LGBT, né, com novela, com tudo, então era muito mais difícil, era muito mais preconceito. Então isso me ajudou muito a minha autoafirmação com a minha família, colocar também qual eram as questões problemáticas. A gente também ajudou muito aqui jovens que passaram pelo projeto Entre Garotos a também fazer esse mesmo processo de autoaceitação com a família. Inclusive muitas mães acabaram depois construindo um grupo que é os Mães pela Diversidade, Mães pela Igualdade, e elas também hoje são ativistas. Também uma ação importante que o Grupo Arco-Íris realiza desde 1995 é a Parada do Orgulho LGBT do Rio de Janeiro, que hoje é considerada pela Rio Tour como o terceiro maior evento da cidade. A gente congrega aí milhões de pessoas. As paradas hoje no Brasil, elas são maior movimentação de massa, né? Diversidade é diverso. Então eu estou falando de tudo, né? Então homens, mulheres, crianças, cachorro. Política pública não se faz com diversidade. Política pública se faz com especificidade. E elas têm que estar claras. Ou é a bandeira do arco-íris ou não é a bandeira do arco-íris, né? Ou você abre uma porta ou você abre uma brecha. E pela brecha, meu amor, poucos passam. Pouco se vê, entendeu? Então o que nós temos ainda hoje, assim, berrantemente LGBT, é a parada como instituição, né? Por isso a nossa luta hoje do GAI para que a parada se torne patrimônio imaterial no estado do Rio de Janeiro.
muito difícil fazer a parada, não é uma coisa fácil, porque nós não somos uma produtora, a parada ela não é um produto comercial, então a gente teve muita dificuldade de conseguir patrocínio, por exemplo. A parada, apesar de ser organizada pelo Grupo Arco-Íris, a gente entende que ela é um objeto de uma comunidade como um todo, e a participação dessa comunidade no processo, tanto de elaboração como o processo de estar no dia, ele é muito importante, porque não se fala somente pelo Grupo Arco-Íris. Eu acredito que não só eu, como todas as pessoas da sociedade deveriam, dentro do seu contexto, ajudar e lutar e ter dentro dessa consciência um avanço por uma sociedade melhor para todos, porque eu penso assim, eu fazendo essa política pública como sociedade civil, eu ajudo a construir uma sociedade mais que respeite as pessoas nas escolas, no trabalho, enfim, é um preparativo social equacionado para um respeito à diversidade. No domingo a gente está participando de um ato super importante, com referência às mortes por LGBTfobia que tivemos só esse ano, 300 esse número assustador, está revoltante, é uma calamidade pública, que as pessoas ainda sofram violência por serem diferentes dos padrões estéticos dominantes. No momento em que ele se descobre nessa identidade, ele tem que ser um militante. Se ele não for um militante, ele não vai ser um cidadão. Se você não demarcar os passos com as suas diferenças, você não vai existir, porque você vai ser enquadrado numa caixa iguais às outras. Então que é a grande armadilha do social, entendeu? Que você acha que está sendo moderno, mas você não está. Entendeu? Você está se enquadrando, né? No corte de cabelo, na roupa que você usa, na atitude, no comportamento, no discurso. Quando a gente discute identidade de gênero, a gente para pensar, há 10 anos atrás isso era impossível. E quando você discute identidade de gênero, não estou falando só de LGBT, eu estou falando inclusive dos héteros. Né? Porque até ontem ninguém discutia gênero. Né? Novamente, essa parada que antes ajudou a pesquisa e se ter a melhor campanha internacional de prevenção para DST/AIDS, novamente essa parada é que vai contribuir para a discussão de gênero no Brasil. Hoje nós chegamos à maioridade da parada, 21 anos de parada LGBT, 21 anos de um movimento clamando por política pública, por direitos, por cidadania dessa população que tanto tem sido massacrada, que tanto tem sido exterminada pelo fundamentalismo, pelo conservadorismo e pelo ódio, pelo simples fato de serem quem são. Então a parada é um grande movimento popular, um movimento que mais levou pessoas às ruas em prol de direitos humanos, em prol da grande cidadania, do direito da pessoa a ser quem ela é. Boa tarde! Que delícia! Eu sou uma transexual, tenho orgulho de ser transexual. Aproveite, talvez esse seja o último ano, que a gente não sabe do ano que vem, só Deus é que sabe, né? Nós estamos aqui, nós somos muitos, para a sociedade. É nessa hora que eles nos reconhecem como grupo, então nós temos que nos fazer representar. Estamos aqui, estamos na luta, parabéns ao Grupo Arco-Íris. Quem precisa de respeito? Travesti precisa de respeito, transexual precisa de respeito. E é só assim que nós vamos conseguir uma identidade melhor para a nossa sociedade. As pessoas transexuais, que não têm direitos nenhum, né? Daí a importância da Lei João W. Nery, que é uma lei que acaba com o nome social,
ou seja, o trans pode ir num cartório mudar seu prenome e gênero sem precisar de autorização médica, de laudo psiquiátrico, de cirurgia ou de hormonização e sem perder direito ao SUS. Então é uma libertação, é uma lei que se baseia na lei argentina, que já vigora desde 2012 com total sucesso. Eu estou aqui hoje na tenda da Fiocruz com o projeto Preparadas, que é um projeto de PrEP para travestis e mulheres transexuais, para não se infeccionar pelo vírus do HIV. Então você tomaria um comprimido por dia para ficar prevenida contra o vírus do HIV, uma proteção para que você não tivesse contato com o HIV. Frequento a Parada do Rio há 3 anos, foi quando eu comecei a trabalhar na fundação, né, com esse intuito de vir fazer a prevenção e a visibilidade da população trans daqui do Rio, dentro das instituições federais. É que somos considerados à margem, mas aí a gente mostra que nesse dia importante a gente não é à margem, nós não somos minoria, então eu acho que esse dia é muito importante para que dê essa visibilidade ao nosso público. Todo mundo tem o direito de se manifestar. Até nós, somos gays, também temos esse direito. Se todo mundo tem, nós também temos esse direito, não é? O tema é Eu Sou a Minha Identidade de Gênero, que é o clamor de toda a sociedade, o clamor de todo o movimento LGBT em prol da cidadania de travestis, mulheres transexuais e homens trans. Eles têm o direito de terem um nome social, mas ainda não têm o direito de terem seus nomes civis. Isso não é garantir a vida a essas pessoas. As pessoas têm morrido por elas serem quem são. Então nós clamamos e nós pedimos: deixem a população LGBT. Esse é o grande papel da parada, é isso que a parada representa para todos nós. Saúde, para mim, meu amor, entendeu? É estar muito feliz, porque se você não está feliz, você não tem saúde. Saúde, para mim, é aumentar o volume da prevenção. É se cuidar, é estar bem e viver e ser feliz e não ter a vergonha. Saúde, para mim, é poder se exercitar, né, dentro de um espaço comum, sem que você seja penalizado por alguma coisa que você simplesmente é. Saúde, para mim, é o seguinte, é você ter um ambiente favorável nas questões de vivência, de cordialidade, de sociedade onde você não se preocupe, onde você não tem que se omitir, onde você não tem que ter o risco de ser assassinado, de levar facada, de ser humilhado. Então isso tudo realmente é ter saúde, é viver bem socialmente, é ser saudável.